BMC News, informação que gera valor. Bom dia, Brasil, bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e hoje ao lado dos comentaristas Marcel Martins, Júlia Taveira e Carlos Santos iremos abordar as principais notícias sobre o mercado financeiro nessa segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Calor danado em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, né? Bom, as principais bolsas da Ásia, né, fecharam em queda, exceto Tóquio e Taiwan, com a liquidez das incorporadoras chinesas em meio ao agravamento da situação da Evergrande. A pressão se espalhou por outros setores após o S&P Global cortar a projeção do PIB chinês nesse ano em 5,2% para 4,8%, citando justamente o setor imobiliário. Não era, na verdade, uma notícia que não era guardada já. A previsão de corte de PIB na China já vinha em alguns dias atrás, né? Abaixo de 5%. Mas, como confirmou, então o mercado financeiro não gostou. O minério de ferro caiu mais de 2% aí na cotação de Dailan e as cotações do aço recuaram. A mínima em um mês, aí os papéis na Evergrande caíram 20% após a empresa anunciar que perdeu o acesso ao mercado de dívida, oficialmente a proibição de emitir títulos que decorre da investigação de uma subsidiária pelo regulador de mercado de Hong Kong. Então as baixas lá na região caíram, as bolsas asiáticas despencaram. As bolsas europeias abrem a semana caindo em bloco também, após justamente esse corte aí do PIB chinês no ano. A preocupação renova com o setor imobiliário lá no país asiático. Então, o risco, né, pressionado pelo risco de um colapso na reestruturação da Evergrande. Então, as bolsas também asiáticas operam em queda nessa manhã de segunda-feira, dia 25. Eu vou, na verdade, agora aqui passar para nós aí, né, para você que está acompanhando, como é que está a cotação agora, nesse momento, como fechou a Ásia e como é que trabalha as bolsas da Europa. Kospi na Coreia fechou com uma queda de 0,49. Nikkei foi a única que se manteve no positivo por lá, 0,55. Hang Seng, uma queda de 0,97, ó, quase 2% de queda. Xangai com uma queda de 0,54. A Europa opera na Itália com uma queda de 0,58, DAX na Alemanha com uma queda de 0,62, CAC na França 0,64. As principais bolsas do mundo, as bolsas americanas operam em queda. Dow Jones opera com uma queda de 0,04, leve queda, o S&P 0,06, Nasdaq 0,08. Podemos esperar um viés um pouco mais negativo na Bolsa Brasileira, que também aí não foi muito bem na semana passada. O dólar sobe perante seus pares, devemos ter uma alta do dólar nessa manhã de uma semana, que hoje uma agenda fraca, mas a gente tem o tradicional Boletim Focus, que sai toda segunda-feira às 8h25 da manhã, e a gente vai passar em primeira mão para você essas projeções de PIB, de Selic, de dólar aqui no Brasil. Mas a semana tem muito número importante para sair a partir de amanhã. Ata do Banco Central, PICE nos Estados Unidos, dados de inflação. Olha, tem bastante coisa para a gente falar. Mas não estou sozinho no programa, ainda bem que não. Estou com Marcel Martins, a Júlia e o Carlos Santos, diretamente da Turquia. O economista lá vai falar como é que o mercado está se sentindo aí, principalmente lá no bloco, no continente europeu. Ladies first, eu vou dar bom dia primeiro para as mulheres aqui. Júlia, obrigado pela participação, bem-vinda ao pré-market. Hoje a gente vai falar bastante de agro aqui, né, Júlia? Isso mesmo, Marco. Bom dia para você também, bom dia, Marcel, bom dia, Carlos. Vamos que vamos lá. A Júlia vai falar bastante do agronegócio aqui, então você que é produtor aí, ó, o Carlos também conhece bastante o agronegócio brasileiro, já vamos fazer esse bem bolado. E de volta aí, Marcel Martins, depois de umas férias forçadas, né, Marcel? Estamos de volta no mercado financeiro, né? Parada técnica, Marcão, mas estamos de volta aí. Bom saber. Carlos, bom dia, muito obrigado pela sua participação também, viu? Bom dia a todos. Bom dia, Júlio, bom dia, Marcelo. Eu já vou começar agora perguntando para você, Carlos. Nós tivemos na semana passada decisões de bancos centrais
do mundo inteiro ajustando os juros aí, né? Então, o movimento das bolsas foi até negativo. Por uma questão na Bolsa dos Estados Unidos, tem um discurso mais hawkish, né? Aquela continuidade de uma possível elevação de juros. Como é que está a sensação hoje aí na Europa? Você que está falando diretamente da Turquia, você que está na Turquia. Como é que está a sensação do europeu em relação aos juros aí no continente? Será que a gente pode pensar numa pausa de juros aí nos Estados Unidos? Aí na Europa? Ou vai continuar subindo aí como o mercado, pelo menos aqui no Brasil, a gente imagina? Marco, de facto, a questão é muito pertinente, não é? Porque, como disse muito bem, a gente acaba de iniciar uma semana na qual a semana transacta. De facto, o Banco Central Europeu, mais uma vez, faz um incremento de taxa de juros, desta vez de 3,75%, atingimos os 4% de taxa de referência. É o 10º aumento consecutivo que o Banco Central, de facto, efetua no mercado, e a verdade é que atingimos números, até à data, nunca antes vistos na zona euro. Num contexto em que eu diria que a economia está, de facto, a entrar numa situação complexa, não é? Portanto, atinge uma situação bastante preocupante, não só pelos níveis de inflação que levam, obviamente, a este movimento do Banco Central, mas a verdade é que, nos números que o Banco Central tem apresentado, se este aumento não fosse feito, a reação das taxas de juros teriam que se aguentar até 2025 para se começar a ver alguma diminuição. E como nós sabemos, a verdade é que esta inflação tem efeitos dramáticos na economia, nomeadamente no aumento dos preços das matérias-primas, e a verdade é que o objetivo é exatamente conseguir um certo arrefecimento através desta política monetária restritiva, onde o objetivo é a redução da massa monetária. Mas, de toda a forma, isto leva-nos a um ponto de trade-off, ou seja, de balanço, em que todas as economias, no momento, estão a entrar numa situação em que este arrefecimento que é necessário tem o risco de levar verdadeiramente a um congelamento. Não é? E nós podemos olhar, por exemplo, para a maior economia da zona euro, que é a Alemanha, que hoje se encontra verdadeiramente numa situação preocupante e que poderá, na verdade, ser o início de uma recessão na zona euro. Por isso, eu diria que as grandes expectativas é que, dentro em breve, eu diria pelo menos no início do ano 2024, é expectável que o Banco Central comece uma redução ligeira do que é a taxa de juros de referência e, portanto, esse parece-me ser a grande expectativa para a zona euro e que, caso isso não ocorra, efetivamente existem riscos bastante elevados de se entrar numa recessão, ainda que também possamos dizer que a verdade é que, num comparativo com a política monetária do Banco Central americano, ou seja, do Fed, a verdade é que o Banco Central Europeu tem conseguido, de uma forma ligeira e eu diria menos dramática, controlar a inflação, e a verdade é que algumas economias da zona euro não têm performado tão mal como seria expectável numa presença de uma inflação tão elevada. Obrigado, Carlos. Marcel Martins. Carlos, aí eu trouxe uma previsão aí de uma preocupação de recessão lá na própria Europa que ainda não passou. Semana passada você estava acompanhando o mercado, mas não estava presente com a gente, Marcel, e aí teve aquele ajuste de juros no mundo inteiro. Você enxerga que a economia americana já está 100% livre de uma recessão ou ainda requer um pouco de cuidado, por isso que o Banco Central deixou em aberto talvez uma possível alta para dezembro? Bom dia, Marco. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a todos os participantes aqui do programa. Fiquei um pouquinho de fora, Marco. Fiquei no banco de reserva, mas fiquei acompanhando de perto o mercado. A gente viu um arrefecimento aí, uma liquidação até que sadia, né, dos mercados todos globalizados. Estados Unidos ainda não foge muito dos cuidados que já estão sendo tomados, né? Os bancos centrais, a gente viu por parte do mundo todo
que os bancos centrais, todos eles buscam aí conter um pouquinho aí juros, inflação em primeiro lugar, mas juros também vêm de mão dadas. Eu acho que os países estão tomando as mesmas medidas, Marco. Eu li bastante relatório agora há pouco e a gente vê aí o Banco Central norte-americano manteve taxa, Brasil ainda a gente pode esperar um corte um pouco maior na próxima reunião de final de ano. A Europa brigando de todos os jeitos para que contenha os seus números de inflação. Saíram alguns números, mas a prévia ainda é uma diminuição de inflação. Eu acho que os países estão trabalhando de uma forma equalizada. Tá? A gente sabe que existe um efeito dominó, né, por parte do mercado financeiro. A gente tem que olhar todos os retrovisores, Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, mas, contudo, os Estados Unidos ainda não dá para comemorar a vitória, mas eu acredito que o Banco Central, né, o Fed, tem tomado medidas importantes e assertivas para a continuidade do crescimento econômico por parte dos americanos. Maravilha, Marcel. Olha, a gente vai continuar falando muito aqui, e você que está sintonizando com a gente, nós estamos com a Júlia Taveira, estamos com o Marcel Martins e o Carlos Santos, diretamente da Turquia, nessa manhã de dia 25 de setembro, manhã quente em São Paulo. Fala em quente, o Júlia, calor predominando aqui no Brasil, né? Acho que é uma pergunta que muitas pessoas, eu inclusive, já preparando aí ontem à tarde a pauta para o programa de hoje, falei, bom, ainda bem que a Júlia vai estar lá do agronegócio, eu quero perguntar para ela se esse calor influencia em alguma quebra de safra. Como funciona o agricultor e como é que reage em relação a essa questão de um calor mais intenso? Porque, por exemplo, o ano passado a gente teve um calor na Europa muito forte, eles estavam colhendo as uvas, né, antes do final da safra ali, justamente para não ter nenhum tipo de problema. Como é que está isso aí? Como é que a gente pode ter uma quebra de safra aqui no Brasil? Já são 8 dias aí, 9 dias de calor intenso, assolando todas as regiões aí do nosso Brasilzão. Sem dúvida, Marco, o excesso do calor e a falta de chuva, principalmente nas regiões centrais e noroeste do país, tem preocupado o agro por conta do adiamento do início da safra. Então já era para a maioria dos produtores estarem plantando. Isso não tem segurado tanto quanto a gente pensou. Então eu trouxe dados aqui de como que está o início do plantio da safra de soja aqui no Brasil. O estado do Mato Grosso já plantou 1,8% da área esperada de plantio para esse ano. Paraná já plantou 10%, uma região que estava comprometida pelo caso contrário do excesso de calor. O excesso de chuvas na região sul estava deixando preocupante a safra lá também pelo excesso de umidade. Paraná conseguiu dar uma entrada já com o plantio e o Brasil já está plantando 2,3% da área estimada. Essa semana tem alguns indícios de precipitações nas regiões centrais e noroeste, então a gente acha que consegue andar um pouco mais o plantio por essa semana, principalmente o pessoal que tem área irrigada, conseguiu já dar uma adiantada e colocar as sementinhas no solo ali, para a gente ver aonde que vai dar, o que isso pode trazer de complicações, principalmente na parte de fecundação ali dessa semente. Pois é, também, né? Pode ter um problema dessa questão do estresse hídrico, né? A própria soja também, o grão ali, com a falta da água, ele cresce em uma proporção menor. Então, obviamente, o agricultor, o homem do campo aqui no Brasil acaba tendo algum tipo de precaução, até mesmo de preocupação aí com a safra. Carlos, uma pergunta, né? Pergunta pessoal, você que está na Europa, você que está sempre por aí, vocês olham o Brasil aqui como realmente um grande celeiro do agronegócio? Porque assim, o agronegócio aqui é o que sustenta a nossa economia, né? Aqui, se você vê a projeção de PIB do Brasil, ela sempre está para cima por conta do agronegócio. Qual a visão que vocês têm? Porque o espaço para plantio aí na região realmente é menor do que o Brasil. E os países que têm uma certa, se aventuram em alguns acordos comerciais com o Brasil para poder comprar de uma certa forma, principalmente os grãos, né, proteína animal, como o caso da China, que veio há um tempo atrás aqui, o ano passado, fazer um acordo comercial um pouco melhor para que tenha prioridade na compra. Como é que vocês enxergam o nosso agronegócio aí na Europa, Carlos? Não, Marco, de facto, é um ponto importante, eu diria bem, como vocês sabem, eu, enquanto CEO da Ethos, passo muito tempo
na verdade, entre os Estados Unidos, a Europa, a própria Ásia, até a África, onde nós temos escritório, e o Brasil hoje apresenta, especificamente para o nosso grupo, um dos mercados top 3, ou seja, onde nós temos maior presença. E efetivamente o agrobusiness tem um peso preponderante nesse volume de investimento que nós temos. Como você toca muito bem, eu diria que na verdade isto não é recente, não é? Ou seja, a preponderância do agronegócio para o Brasil é algo que já vem de há algum tempo, mas hoje, mais do que nunca, ela é fundamental. E ela é fundamental porque, como vocês entendem muito bem, a Europa está brutalmente afetada com a situação da guerra, ou seja, a Ucrânia era o verdadeiro celeiro europeu, nomeadamente na parte dos cereais, obviamente desaparece do mapa de exportação para a Europa e, obviamente, de fazer o suprimento que tinha como necessidade, e isto permite, obviamente, ao Brasil, eu diria, enfrentar hoje, provavelmente, um dos momentos mais interessantes para a economia brasileira. E o agronegócio, obviamente, assume essa posição. E assume essa posição, eu diria, em múltiplos blocos. Primeiramente, eu acho que o Brasil tem hoje uma oportunidade de se aproximar da Europa como não tinha esse espaço no passado, e porque, efetivamente, os custos de transporte que vinham da Ucrânia, sendo mais baixos do que o Brasil, hoje é irrelevante, e, portanto, o que conta é a possibilidade de suprimir essa Europa em necessidade. Portanto, o Brasil tem a capacidade de assumir essa posição. Existe também, obviamente, uma aproximação histórica dos Estados Unidos, onde, obviamente, também aí o Brasil pode fazer e pautar um caminho muito interessante, e eu diria que num outro bloco, verdadeiramente, que é claro, como você foi muito bem, dentro do grupo dos BRICS, né? Portanto, dentro do que é o grupo da China, Índia, a própria África do Sul, o Brasil começou a negociar de uma forma bilateral, inclusive fora da, digamos, da monetização em dólar, e começa a assumir um papel preponderante também nestas transações internacionais, nomeadamente em produtos agrícolas, para esse bloco internacional. Então, efetivamente, eu diria que o Brasil tem hoje nas mãos a possibilidade de, através de uma indústria transacional, ou seja, de exportação, que é o agronegócio, assumir uma posição mundial, e assumir uma posição mundial que pode ser indutora de investimento externo no Brasil, nomeadamente como o que nós temos vindo a fazer no agro, mas não só no agro, porque a verdade é que o agro vai trazer conexo a si necessidades de infraestrutura, vai trazer conexo a si necessidades de investimento e energia, que podem, obviamente, permitir ao Brasil, através do motor que é o agro, passar de ser uma economia em promessa para ser verdadeiramente uma economia em afirmação no que é o plano internacional. E essa é, na verdade, não só uma visão que nós, netos, particularmente temos, mas que eu diria que, no panorama internacional, a maioria das empresas de investimento conseguem enxergar da economia brasileira. E para isso, obviamente, eu também diria que a verdade é que a própria política monetária que o Brasil tem conseguido implementar nos últimos anos, digamos, em termos de multiplicador, o efeito menos efetivo da inflação no Brasil, permite também aí tornar a economia brasileira com uma vantagem competitiva bastante significativa. Aproveitando já o seu discurso, Carlos, como vocês enxergam essa questão da instabilidade política aqui no Brasil para investimento? A gente está falando do agronegócio, que é um bom negócio no Brasil, sempre foi, tanto que, como eu disse aí, é o alicerce do nosso PIB. Mas e a indústria, como é que vocês enxergam isso? Porque assim, vocês, na verdade, na Europa, o europeu e o investidor, do modo geral, fora do Brasil, ele pensa, eu vou esperar realmente essas reformas estarem nos eixos para poder levar o dinheiro para investir na indústria e outros setores. Ou não, vocês olham o Brasil independente desse momento, não digo conturbado político, porque o Brasil está tentando passar essas reformas justamente para não ter um problema fiscal. Então, como você avalia, olhando de fora, de longe, mais uma vez, aí lembrar o telespectador que o Carlos está na Turquia, né? Ele fica na Europa, como você enxerga o Brasil nessas possibilidades, mesmo com o fiscal ainda comprometendo talvez um futuro no Brasil aqui? Marco, é óbvio, e é claro, isto é uma versão transversal
quer para a nossa base americana, quer para a nossa base europeia, que existe um caminho muito grande a ser pautado pela parte regulamentar e legislativa brasileira. Nomeadamente, e você disse muito bem, há uma urgência muito grande no que é uma reforma fiscal, e ela tem que acontecer agora. O que é muito importante para nós, enquanto investidores, quando olhamos para o Brasil, verificar que tem vindo a acontecer? Primeiramente, independentemente se existe um regime de direita ou de esquerda, interessa existir uma estabilidade política. E a verdade é que, por mais conturbado que tenha sido nos últimos anos da economia brasileira, a verdade também é que tem-se conseguido, num panorama de se olharmos os últimos 50 anos, uma verdadeira estabilização, em algum modo, em algumas vertentes, do que é a estabilidade, digamos, e a volatilidade política em termos de regulamentação. E esse é verdadeiramente o primeiro pilar na hora de investir. Também aí, o que ao nível da corrupção diz respeito, tem-se pautado de uma forma positiva a evolução da economia brasileira. Então eu diria que, no que é a existência desta rule of law, o que é a existência de uma tentativa de criar estabilidade na criação de regulação, e tem efetivamente, aos olhos dos investidores internacionais, existido uma melhoria do que é a economia brasileira. Não obstante, obviamente, essa necessidade de reforma que existe fiscal, mas que também, a verdade é que hoje existe muito mais uma clara estratégia de implementação dessa mesma reforma fiscal que não existia há 5 ou há 10 anos. E, portanto, também aí eu acredito que a economia brasileira pode olhar para os próximos anos de uma forma muito positiva, obviamente, caso consiga levar a cabo essa transformação. Mas, portanto, de uma forma geral, eu diria que tem ocorrido uma melhoria significativa aos olhos dos investidores internacionais, ainda que um grande trabalho tenha que ocorrer. Maravilha. Você que sintonizou agora, a gente acabou de ouvir o Carlos Santos aí, que é CEO da Ethos Asset, com sede nos Estados Unidos, e ele está falando diretamente da Turquia, trazendo essa visão lá das pessoas, na verdade do investidor, né? Do dinheiro que a gente tanto depende, e é verdade, do investidor estrangeiro para a nossa economia. Eu vou, na verdade, o seguinte, aproveitando, né, que a gente está começando a semana aqui, eu queria, para você, principalmente que é do agronegócio, perguntar para a Júlia. Júlia, o que vai sair essa semana? Porque a agenda econômica aqui do mundo tem coisas interessantíssimas para sair, como a partir de amanhã, né, com alguns dados importantes que a gente vai trazer para você, todos os dados pauta a pauta. Mas do agronegócio, o que a gente pode esperar? Qual que é a agenda? O que olhar na semana? Marco, eu selecionei aqui 5 pontos para a gente acompanhar essa semana no agro. Então, acompanhar a sequência do plantio aqui no Brasil, como que o clima vai dar brecha aí para o produtor, muito alinhado às expectativas climáticas do país. Essa semana parece ter chuva, então acho que a gente consegue aumentar a área plantada aqui no país. Segundo ponto, evolução da colheita da safra americana. Então, eles estão tendo uma safra de grãos que está batendo recorde, o milho está tendo uma produtividade excelente. Isso impacta muito nos preços aqui para o Brasil também. Então, a gente acompanhar como que vai seguir essa colheita na fase final. A questão climática também nos Estados Unidos pode ter um impacto por ser essa fase final. Então, é um momento muito interessante para os produtores acompanharem os preços. Terceiro ponto, até entrando na parte de instabilidade política aí que você comentou, a discussão no Congresso sobre o marco temporal. Então, agora o Senado está tramitando, tentando conseguir algumas brechas para o produtor depois do STF ter ido contra o marco temporal. A gente está falando de uma medida que pode ampliar a participação das terras indígenas no Brasil de 14% para 30%, e isso impacta de forma direta a produção agrícola aqui no país. Então, é uma questão também que vai trazer alguns efeitos aí para os preços de commodities. Quarto ponto, as novas tentativas da Ucrânia de mandar navios com carga de grãos através de rotas alternativas. Sábado agora já foram mandados 2 navios, o primeiro com uma carga grande de 17 mil toneladas, mais ou menos, de grãos, depois que a Rússia quebrou ali o acordo que eles poderiam usar os portos de Moscou. Então, um motivo aí para a gente acompanhar também, que vai impactar preços de grãos, principalmente trigo.
E por último, continuar acompanhando o câmbio, que sem dúvida nenhuma impacta na formação de preços, tanto quando o dólar sobe, que é positivo para quem ainda não vendeu a safra, mas é negativo para quem está comprando insumos para começar essa safra 23-24. Então é isso aí, olha, o câmbio a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, o Marcel Martins vai trazer aí como é que o câmbio fechou na semana passada, dólar que subiu na semana, a bolsa caiu, tivemos ali o dólar durante 10 dias, ele veio numa sequência de queda e em 2, 3 dias ele ganhou toda a queda, né, em 2, 3 dias ali em altas no nosso mercado. Então você que sintonizou agora, a gente está conversando mais uma vez aí com a Júlia Taveira, o Marcel Martins, o Carlos Santos que está na Turquia. A gente está trazendo a informação que o mercado amanheceu bastante pessimista, principalmente a Ásia, fechando com uma forte queda ali, por conta de novo, da Evergrande ali, o setor imobiliário mais uma vez trazendo uma preocupação. É o que a gente também vai ver no segundo bloco com o Carlos lá, como é que o setor imobiliário está reagindo, principalmente na Europa, né? Turquia, né? Que ele está na Turquia. Turquia na semana passada, né, Marcel? A gente teve a notícia lá do presidente Erdogan convidando Elon Musk a abrir uma fábrica da Tesla na Turquia. Enfim, todos os movimentos ali para a economia no modo geral. Tentar, né? Turquia que tem tinha mais ou menos uma economia muito similar com a brasileira aqui, tanto que os investidores operadores de câmbio do Brasil olham muito a lira turca, assim como o peso mexicano, os pares emergentes ali, justamente para tomar suas decisões. Dólar que sobe nessa manhã em bloco, e a gente vai traçar daqui a pouquinho com você essa abertura e os possíveis pontos de parada com o Marcel Martins, que já está no gancho, né, Marcel? Já está aí com a tela aí no gancho para ver o gráfico aqui, para a gente passar essas informações do modo geral. Boletim Focus já saiu, 8h25, tradicionalmente o Boletim Focus. Já vou também, na volta, buscar pescar o Boletim Focus e ver se teve alguma alteração para as metas de inflação, de IPCA, de Selic, de tudo, de câmbio, PIB, né? Já que a semana passada foi uma semana bem difícil para o nosso mercado aqui, uma semana negativa e que começa mais uma vez aí nessa segunda-feira quente aqui em São Paulo, também com essa projeção aí de uma bolsa em queda. Se bem que as bolsas americanas, que é a principal referência nossa aqui, acho que do mundo inteiro, operam com uma leve queda, não como a Europa e as bolsas asiáticas. Mas eu volto naquele famoso intervalo de 2 minutinhos. Fica conectado com a gente, rapidinho. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, bom dia para você que sintonizou agora o Pré-Market. Eu sou Marco Prado, estamos conversando aqui com o Marcel Martins, Júlia Taveira e o Carlos Santos, diretamente da Turquia. Como eu havia falado anteriormente, Marcel, já quero começar falando do dólar aqui. A Júlia trouxe a informação do câmbio que também influencia muito nessa questão, não da safra, né, da venda final, obviamente, para os exportadores. Câmbio aí que fechou a semana passada em alta, Marcel. Como é que o mercado vai estar reagindo hoje aí, já que o dólar está subindo perante os seus emergentes? O que esperar do câmbio para o dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 25 de setembro? 27 minutos para abrir futuros aqui no Brasil, Marco. Eu vou deixar meu gráfico aberto aqui, um time frame de 5 minutos, gráfico de dólar aqui. Como todos viram, nós tivemos uma liquidação até que natural do índice, até porque encostamos mais uma vez nos 120 mil pontos e voltamos para os 118 alguma coisa, 116 alguma coisa. O dólar, Marco, estamos a 55 pontos dos R$5 bola mais uma vez. O investidor gosta daquele número redondo que a gente estava comentando semana passada com o André Moraes. Enfim, eu acredito que com essa bateria de dados inflacionários, relatórios na zona do euro, a gente tem muita coisa e agenda recheada. Se a gente tiver um pouquinho de cautela aí no índice, a gente continuar um pouquinho para baixo, um pouco mais temeroso, eu vejo esse câmbio aí perto dos 4.960, tá? Até porque, Marco, na semana passada, sexta-feira, nós fechamos praticamente quase que na alta do intradiário, né? No 4.940. Então, para a gente encostar lá nos 4.960, nós não estamos muito longe, tá? Tudo bem que aqui é uma resistência, né? A gente tem um topo triplo aqui no pregão da sexta-feira passada, mas levando em consideração essa leve cautela que o mercado pode buscar nessa semana por conta do agito do calendário macroeconômico, eu vejo grandes possibilidades do dólar continuar numa crescente e pelo menos trabalhar perto ali dos 4.960. Para venda, eu já vejo um suporte nos 4.925, que é pouca coisa, mas, mais uma vez, o movimento que o índice futuro fez na Bolsa Brasileira não foi dos melhores, tá? Eu, como trader, já velha guarda, eu achava que o índice iria decolar para cima dos 120 mil pontos. Se a gente for levar em consideração essa comparação de dólar e índice, né? Quando a moeda norte-americana cai, o índice sobe, a moeda norte-americana faz um movimento contrário, eu acredito o câmbio para cima, tá? Eu não vejo o dólar voltando para fechar gap ali nos 4.886, a gente está falando de uma pontuação um pouco mais extensa, então acho que o investidor deve ficar de olho nos números que tem para sair na agenda dessa semana. Pois é, Marcel, e toda segunda-feira a gente tem o tradicional Boletim Focus, onde o nosso Banco Central dá suas projeções aí de IPCA, de dólar, né? E acabou de sair o Boletim Focus. Aqui no Brasil foi mantida a projeção de câmbio para 4,95 para o final desse ano. O dólar a 4,95. Eu não acredito, eu acho que é mais que isso, tá? Para 24 também foi mantido a R$5. Assim como foi mantido o IPCA, que é um dos principais medidores da nossa inflação, foi mantido em 4,86% no final desse ano e o ano que vem também foi mantido em 3,86%. A Selic permanece em 11,75% para o final desse ano. A única projeção que teve uma alta foi o PIB, né? Que de 2,89% para o final desse ano foi para 2,92%. Então nós tivemos ali, segundo o nosso Boletim Focus, mesmo na semana passada pessimista, as projeções foram mantidas e, pelo contrário, o PIB, que era 2,89, foi para 2,92. Vamos ver se essa semana continua, já que hoje o mercado amanheceu azedo, muito por conta da China, Evergrande ainda no radar. Trazendo essas questões aí, a gente está falando com o Carlos Santos, que está diretamente da Turquia, lá no berço, ali num emergente ali, né? Digamos que é um país, pelo menos regional, ali na geografia, ele é bem importante, que ele fica entre a Ásia e a Oceania, ali é um país que o nosso câmbio ali,
e tem muita paridade com a lira turca. Durante um bom tempo a gente sempre acompanha o seu emergente, muito importante para o nosso câmbio. Carlos, é o seguinte, minha pergunta agora para você. Você falou anteriormente, a gente está falando justamente que essa questão do bloco europeu, se a senhora Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, poderia continuar cortando juros. A gente teve o Boletim Focus aqui e a preocupação que eu também já quero depois emendar com as commodities, com a Júlia, que é a questão da inflação. O preço dos alimentos aqui no Brasil subiram muito na pandemia, elas subiram muito no mundo inteiro. Os bens duráveis, né, os carros, os eletrônicos, de um modo geral, ele vem caindo de preço. Agora, as commodities, por exemplo, estão demorando para cair, dado, por exemplo, o petróleo, que na semana passada o Brent chegou a bater 96 dólares o barril. Dentro da ótica aí, na Europa, os alimentos estão perdendo, estão arrefecendo ou não? Continua ainda, porque talvez aí é um dos principais causadores aí dessa alta de juros e da inflação, assim como os alimentos e a energia. Qual é a sua visão em relação ao bloco europeu dessas commodities? Tá mutado, Carlos. Tá mutado. Carlos, tá mutado aí. Acho que... Vamos lá. Conseguiu desmutar? Vamos. Tá. Vai avisar então quando o áudio do Carlos retornar pra gente, para ele falar da alta dos preços dos alimentos. Até gagueja aqui. Tá até daquela... Mas vamos lá. Segue o barco. Júlia, a pergunta vai para você agora, é o seguinte, carne subiu, né? Lembra do arroba do boi, tudo, café, a gente vê as commodities, açúcar, no preço, sabe, no máximo ali e demorando para retornar. Isso, para chegar no bolso do consumidor, então, demora uma eternidade, né? Como é que você está enxergando isso? O que está demorando? Por que está demorando para cair o preço dessas commodities? É a produção que está diminuindo, o consumo aumentando? Explica para nós aí, por favor. Marco, pegando o gancho que você falou do açúcar aí, o açúcar bateu altas históricas aí de décadas, de 12 anos que não batia um valor tão alto, principalmente por conta da ameaça de oferta da Índia. Eles tiveram problemas climáticos lá também, então 10% das chuvas que era esperada em agosto não aconteceram. Teve um medo aí de quebra de safra no açúcar, mesmo eles batendo o pé que isso não vai acontecer, que está tudo sob controle com a produção. Então, o açúcar foi lá em cima. Aqui no Brasil, o preço do açúcar acompanhou o mercado internacional e agora ele já vem dando uma estabilizada. Sexta-feira ele fechou próximo da estabilidade já. Aqui no Brasil, segundo o índice do CPE-Exalc, a saca de açúcar fechou a sexta-feira em R$ 154,87. O café, a mesma coisa. O café estava muito alto, principalmente por conta das informações climáticas aqui do Brasil. Então, medo de seca, os futuros estavam todos muito altos, com a chuva se aproximando, o cenário melhorando, as regiões produtoras de café, Minas Gerais ali, começando a melhorar questões climáticas. O pessoal foi liquidando os futuros, então o preço do café também caiu semana passada, fechou com baixa nas bolsas internacionais na semana passada. Hoje a gente está com a café arábica em Franca, R$ 810 a saca, Guaxupé, R$ 780 a saca. O café arábica ele teve também uma pressão no preço, principalmente por conta de uma elevação na estimativa de produção brasileira de café arábica pela Conab. A gente já puxando aí para o milho e soja também. O milho a gente está com preço baixo, principalmente por conta da alta oferta. Final da safrinha aí a gente teve 105 milhões de toneladas ofertadas pelo Brasil. Na safra americana, recorde de colheita agora nesse finalzinho da safra de grãos, e isso faz com que a oferta muito alta, os preços vão lá embaixo. O que tem mantido os preços aqui no Brasil do milho lateralizado, tem dado uma segurada, é os níveis de exportações que estão elevados. Então, em agosto a gente teve recorde de embarque de milho, setembro está batendo o recorde de agosto, já com 10 milhões de toneladas embarcadas, e são boas perspectivas de embarque de milho para outubro e novembro também. Então, peguei o fechamento de sexta-feira. Os mercados futuros fecharam em R$ 56,00, novembro de 23, maio de 24, R$ 64,70.
está oscilando dos 54, 56 aos 65. Fechando com a soja, sexta-feira a gente teve uma alta depois da quinta-feira, quando o Fed anunciou a taxa de juros americanas, que as bolsas derreteram, a soja foi junto. E na sexta-feira, muito por conta da queda da quinta, o pessoal entrou comprando, então a soja deu uma recuperada na sexta-feira. A própria safra americana também, com oferta grande dos grãos, deu uma baixada na quinta, mas na sexta o pessoal ficou muito empolgado com os preços baixos. A demanda alta pela soja subiu os preços na sexta. Como que a gente abriu hoje? Novembro de 23, 1.292 dólares o bushel. E no mercado físico, Passo Fundo, R$ 153 a saca de soja. Cascavel, R$ 134 a saca de soja. Rondonópolis, Mato Grosso e Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 125 a saca de soja. Em Rio Verde, Goiás, 123. Lembrando que a expectativa do preço de soja está muito alinhado com a questão climática que a gente falou mais cedo. Então, quanto mais andar, quanto mais encaminhar o início do plantio agora, isso vai determinar muito a expectativa de produtividade para o ano que vem. E aí sim a gente vai ter uma noção melhor se o preço vai se manter nesse padrão ou se ele vai subir mais ainda por uma possível quebra de safra. Maravilha! Marcelzinho, a Júlia falou que o preço do milho está caindo. Você vai na praia lá, a Renatinha foi esse final de semana para o Guarujá, reclamou do preço do milho da espiga lá, tá caro demais, mas enfim, é isso aí, a ponta final sempre demora mais para chegar. Estamos já o áudio restabelecido com o Carlos Santos. Carlos, aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, né, o preço dos alimentos aqui, como a Júlia acabou de pontuar, né, que foi um fator aí para a nossa inflação. Como é que estão os alimentos aí na Europa, né? A gente consegue imaginar essas commodities aí com uma tendência de queda? Não, Marco, desde já, desculpe, este facto desconectou aí, mas já voltamos. É um ponto que eu diria que o efeito que vocês sentem no Brasil é um efeito global, ou seja, verdadeiramente não existe um efeito individualizado no Brasil. De toda a forma, este aumento dos preços das commodities, nomeadamente no preço dos alimentos ou no próprio preço, digamos, do petróleo, era algo que era totalmente expectável, não é? Quer dizer, nós não podemos ignorar que existiu 2 anos de Covid, que tiveram um efeito brutal de paralisação da economia mundial. Passado isso, tivemos e temos ainda uma guerra e um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, com um efeito direto, por si só, por ser uma guerra, mas que no topo disso afeta diretamente as commodities com um efeito duplo. Porquê? Primeiro, como eu dizia há pouco, a Ucrânia sendo o celeiro, ou era o celeiro da Europa, e portanto, obviamente, existe imediato um aumento do preço do produto agrícola e das matérias-primas por conta da redução dessa oferta para uma mesma procura, e até, na verdade, um aumento da procura por conta do stress dos mercados. Por outro lado, temos o maior exportador mundial à data, digamos, de tudo o que é, desde petróleo, desde o que são as principais matérias-primas por trás, por exemplo, dos fertilizantes, como é o potássio, que desapareceu do mercado, porque, como sabemos, os embargos que foram colocados à Rússia, bem como a própria posição da Rússia para com o mundo, reduziu, obviamente, a oferta disponível de petróleo no mercado, bem como, digamos, por exemplo, o potássio por detrás dos fertilizantes. E isto tem um efeito em cascata. Tem um efeito em cascata porque, obviamente, todos os produtos agrícolas necessitam, nomeadamente, de fertilizantes, e ao acontecer este tipo de afetação, então era impensável que não ocorresse este aumento dos preços. Hoje, na Europa, num supermercado, existe no cabaz, digamos, principal de bens de consumo, um aumento praticamente de 3 a 4 vezes o preço que se verificava há 2 anos atrás. E o mesmo se verifica com o próprio preço dos combustíveis. E, portanto, efetivamente, essa, eu diria, é uma realidade bastante presente no panorama europeu. De toda a forma, a verdade é que a política monetária que temos vindo a enfrentar visa, e como era falado há pouco pelo Marcelo,
visa exatamente de uma forma global e homogénea. Os bancos centrais estão à procura de conseguir controlar esse efeito e que a verdade é que se espera que consigamos no início de 2024 começar a ver alguns efeitos exatamente nessa redução de preços. Não podemos, todavia, esquecer que existe um efeito de geopolítica muito significativo em todo este panorama. Você tocava muito bem hoje o papel preponderante de geopolítica da Turquia, mas nós não podemos retirar, por exemplo, hoje o papel de uma Arábia Saudita no que é o preço do petróleo. E como vimos, foi decidido naturalmente uma redução significativa da produção de Brent anual. E isto, obviamente, são efeitos que podem atrasar qualquer redução de preços. Portanto, é aí que, efetivamente, os receios de uma recessão podem existir, ainda que eu acredito que tenhamos que olhar com alguma positividade para a forma como os bancos centrais mundiais, e neste caso em concreto o Banco Central Europeu, têm vindo a lidar com a situação. Eu diria da única forma possível, que é efetivamente este aumento de taxas de juros. Maravilha, é isso aí, Arábia Saudita no petróleo, imbatível. Marcel, Brent abaixo agora, eu vi a cotação, está abaixo de $92 aí, o preço do barril do petróleo. Consegue traçar na tela aí essa commodity para nós? Consigo, Marco. Ó, eu não sei se está dolarizado esse Brent, mas eu vou levar em consideração, até porque os futuros de petróleo são bem semelhantes, tá? Eu vou desconsiderar esse R$860 aqui. Vamos levar em consideração que o Brent bateu recentemente $95, recentemente, mais uma vez, puxando aí assuntos que mais entraram na pauta da semana, juros, né, inflação. Então a gente vê uma inflação ainda esticada, a gente vê petróleo encarecendo um pouco, o Brent bateu $95 recentemente, e aí na semana passada nós tivemos um arrefecimento aí, Marco, né, na região. Eu não vou falar no real aqui, tá? Eu não vou dolarizar esse contrato futuro porque eu não encontrei na minha plataforma, mas levando em consideração a figura gráfica, né, desconsiderando aqui valores, a gente vê também que essa puxada de Brent para baixo foi um pouco benéfica no sentido de realização de lucro de Petrobras, né? Se eu for pegar aqui o gancho, posso passar Petro, Marco? Deve. Fazendo associação aí com Por petróleo, favor. Tá? Se a gente for pegar esse arrefecimento leviano, tá? Nada muito longe ainda daqueles $100 que a gente fez uma aposta aqui de happy hour aqui na BMC. Ninguém ganhou ainda, né? Porque o Brent não chegou nos $100. Mas a gente vê ali que Petrobras, por exemplo, pegando o retrovisor de petróleo, a gente fugiu um pouquinho da zona dos 34,70 e encostamos na região dos 36,60. Quer dizer, R$1 de queda, né? R$1 de queda, a gente volta lá para o Brent e a gente vê que tem uma correlação bem direta, né? Então, petróleo, eu acredito que ele não deva fugir da casa dos $90, né? Ele vai ficar nesse range entre 90 e $100 e serve aí de dica para os adoradores de ações pareadas aí com a commodity mais disputada no mundo, tá? É isso. Obrigado, Marcel. Quero aproveitar o Carlos Santos aí, que é o CEO da Ethos. Ele também investe, né, em vários países emergentes. Duas perguntas em uma, Carlos. Qual emergente vocês aí na Europa estão olhando com mais carinho? E dentro desse emergente, qual o setor? Muito bem. Eu diria, Marco, existe, na verdade, múltiplos, não é? Ou seja, hoje, nomeadamente através do nosso escritório americano, existe um foco número 1 no Brasil, ou seja, o Brasil assume uma posição de cerneira nos mercados emergentes onde nós estamos presentes, onde energia, agrobusiness e infraestrutura, eu não gostaria de deixar nenhum dos três de fora, porque efetivamente eles têm um papel, eu diria, cíclico e relacionado, porque não existe a capacidade de investir no agrobusiness sem diretamente afetar a infraestrutura, e a infraestrutura estará a par e passo relacionada com o aumento do investimento na energia. Portanto, eu diria que nos próximos 3 a 5 anos a nossa presença no Brasil será muito superior e acompanhará com certeza absoluta estes três setores, estas três indústrias, onde a gente acredita que poderemos, nesse espaço
de 3 anos, investir mais de 2 bilhões de dólares. Já, obviamente, existe um outro olhar com um pouco mais de longo prazo para o que é o mercado asiático, nomeadamente o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, como sabemos, nos últimos 20 anos, através do peso da Índia, tem tido e tem sido efetivamente a economia ou a geografia global com um crescimento mais acentuado do PIB e, portanto, obviamente, isso deixa-nos com uma perspectiva muito interessante do que podem ser os próximos 5 a 10 anos destas economias. E nós falamos de economias como umas Filipinas, uma Indonésia, uma Tailândia ou inclusive a própria Índia, onde efetivamente existe uma necessidade de infraestrutura brutal, um investimento em tecnologia muito grande, mas também a própria energia não tem perdido espaço. E eu diria de uma forma muito objetiva, e depois dos últimos 3 meses nós termos entrado na construção na Índia, nós termos entrado na mineração, por exemplo, de uma Tailândia, efetivamente eu diria que o Sudeste Asiático, para nós, é um top 5 de investimento para os próximos 5 a 10 anos. E por isso eu baseava não só o crescimento do PIB, mas também o crescimento demográfico numa região, por exemplo, onde a Índia atinge à data de hoje a população mais volumosa em termos de país a nível mundial. Muito bem. Carlos Santos trazendo essa visão global aqui para o pré-market de manhã. Carlos, aqui no Brasil é o seguinte, olha, só você não fala de política que o resto caminha bem, viu? Quando você estiver aqui no Brasil, fecha negócio, sem viés político, que aí a coisa caminha bem. Eu quero agradecer demais a sua participação, Carlos, aqui no pré-market com a gente hoje. E eu espero você ter mais vezes aqui, diretamente da Turquia, o CEO da Ethos Asset aqui, falando desses investimentos globais. Carlos, obrigado mais uma vez, desejo um bom dia para você. Obrigado, Marco, o prazer é meu e agradecer também à Júlia e ao Marcelo pela contribuição aqui no painel e obviamente será um prazer, obviamente, voltar a ser convidado. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, um bom dia para você. Tivemos aqui Carlos Santos dando esse panorama mundial para nós. Ó, Júlia, o pessoal aí, né, tá acostumado mais aí com o Brasilzão, né? Você que é do interior de São Paulo, do agronegócio também. Terra na unha, Júlia, mas o pessoal vê que a economia do mundo está andando. A gente falou de países ali que eu particularmente passo até desapercebido, né? Então a gente tem uma outra visão. Ô, Júlia, o Brasil, né, ele importa muita coisa, como por exemplo, né, eu estava vindo para cá hoje e estava ouvindo na rádio a questão do próprio leite, né, que alguns produtores, eles acabaram, por uma questão de custo, não produzindo mais o leite. O Brasil hoje importa uma quantidade. O trigo a gente importa. Existem alguns outros produtos que o Brasil acaba não fazendo a lição de casa por uma questão de custo e importando. E como isso, né? Como você enxerga isso e quais seriam esses produtos? Sim, Marco, até puxando o gancho aí do trigo, a notícia que a gente trouxe sobre os navios que saíram da Ucrânia com toneladas de trigo, isso vai melhorar para o Brasil, que é um grande importador de trigo da Ucrânia, da Argentina, que também é um grande produtor, a ter mais oferta e aí a gente consegue preços melhores na importação do trigo. Eu puxei aqui até para passar uma informação mais coerente, grandes importações, principais produtos que o Brasil importa, entrando aí no agro, adubos e fertilizantes químicos, então por isso que a questão câmbio-dólar é tão importante, principalmente nesse comecinho de safra. Todos os produtos que a gente usa, quase todos, são importados, então o dólar alto com certeza aumenta muito o custo de produção aqui para o nosso país. Óleos e combustíveis de petróleo, por mais que a gente seja um dos maiores exportadores do óleo bruto, a gente ainda depende muito de refinarias externas e daí não sei se é uma questão de não fazer a tarefa dentro de casa, mas a gente tem a matéria-prima, mas a gente manda para fora para importar ela de novo depois dela ser refinada. E isso é feito com café também, a gente tem grandes produções de café, mas a maioria a gente manda para fora para eles serem processados e importar de volta. Então, tem essa questão aí do quanto não vale a pena também o investimento em a gente conseguir agregar mais valor para o nosso produto e não só depender da matéria-prima em si, plantada e colhida.
É interessante isso que você trouxe, viu, ô Júlia? Existem alguns produtos, né, que o Brasil realmente faz a matéria-prima, manda para fora e depois tem que importar. Ou é o caso tradicional do aço, né, que manda aquela pelota e manda o minério de ferro para fora, se eu não me engano é o Oman, que faz o empelotamento, transforma em aço e depois o Brasil tem que importar, ou seja, paga de novo, né? Por falar nisso, no segundo bloco, já na abertura do mercado, eu vou querer falar um pouco de Vale, Marcel. Então já deixa a Vale no radar aí para a gente ver desse ativo que deve sofrer hoje, porque o minério de ferro despencou lá em Dailan, 2%, e as bolsas amanheceram com viés negativo. A gente está fazendo um pré-market aqui, as bolsas americanas que estavam praticamente no 0 a 0 com leve viés de queda, agora caíram mais um pouquinho. Dow Jones cai 0,18, o S&P 0,25 e Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia, cai 0,30% e o nosso mercado já está em leilão de abertura aqui, os ativos, os mercados de futuros de dólar e de índice, né? O dólar que deve ter um movimento de leve alta nessa abertura, dólar que deve subir um pouquinho, acompanhando seus pares lá fora, e o índice deve trabalhar em queda, lembrando que a Europa está com uma queda um pouquinho mais acentuada. Por falar em dólar, o dólar sobe perante o peso mexicano, 0,23%. O dólar sobe perante a lira turca, 0,39%. Lira turca Turquia, que o Carlos Santos aqui, que estava com a gente nos 2 blocos anteriores, estava falando diretamente da Turquia lá, dando essa sensação, essa sensibilidade do mercado europeu, de como as coisas andam por lá e como é que eles enxergam o mercado brasileiro. Aparentemente o discurso para o nosso Brasil foi otimista, né? Então, bom sinal. O dólar que ele sobe perante a Libra, então o dólar aí subindo perante algumas moedas, devemos ter um dólar um pouquinho mais em alta nessa segunda-feira quente aqui em São Paulo, dia 25 de setembro de 2023. A gente também trouxe o tradicional Boletim Focus, de toda segunda-feira sai toda a leitura do Boletim Focus. Não tivemos alteração em nada, a não ser na projeção de PIB, que foi um pouquinho acima da expectativa, né? O PIB aí na semana passada, a Fazenda já tinha anunciado uma alta do PIB acima de 3%, e o Banco Central valida, né, chancela aí essa alta da Fazenda, deixando o nosso PIB para 2023 na casa de 2,98%, quase 3%, a Fazenda deu 3,2%, diferença mínima aí. Não sei onde os caras estão enxergando tanto otimismo assim no Brasil, não querendo ser pessimista, né? Mas eu acho que ainda tem a parte fiscal que deve ter que entrar no caminho, né? Para a gente poder respirar um pouco aliviado, aí sim ter essas projeções de final de ano, dólar abaixo de R$5, né? Crescimento, ali a Selic a 11,75 no final do ano, amanhã tem a ata do Copom. Mas é o seguinte, olha, o mercado não acabou, não, pelo menos o pré-market não. A gente volta com o último bloco daqui a pouquinho com mais informações de mercado financeiro, trazendo a abertura aqui da nossa bolsa. Fica aí conectado, eu volto em 2 minutinhos, aguenta aí. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta com a terceira parte do pré-market. Eu sou Marco Prado, estou ao lado aqui de Marcel Martins e Júlia Taveira aqui, falando muito do agronegócio nessa segunda-feira. Aliás, uma notícia, Júlia toda segunda-feira vai estar com a gente aqui ao vivo no estúdio para falar muito do agronegócio. Já falamos bastante coisa. Então, olha, você que é que está nesse setor aí, né, que depende ou que trabalha com isso, alguma coisa associada, chega toda segunda-feira, já sintoniza a partir das 8 da manhã, que a gente vai falar muito da questão do agronegócio. Olha, bolsa abrindo, deixa eu pesquisar aqui. O dólar abriu em alta, né? Não é nenhum segredo que a gente está falando. O dólar abriu com uma alta de 0,23%, cotado a R$ 4,947, ou seja, R$ 4,94. E a bolsa com uma queda de 0,65. Olha o índice despencando, o índice futuro, 116.360 pontos. Marcel do céu. Segura a peruca. Onde vai parar isso aí, Marcel? Olha, Marco, é aquela regrinha de mercado, né? Eu já vou deixar o gráfico aberto aí para todos os telespectadores acompanharem. Acabou de abrir a porteira, né? 3 minutinhos. O dólar, como previstos, né? Murmuramos aqui nos estúdios e falamos do dólar ascendente, continuando ali em linha reta até os 4,960. E bolsa, Marco, arrefecendo ainda mais. Só que, né, nós temos o lado negativo de tudo isso, né? Nós acabamos de encostar, né, um beijinho na testa aqui dos 116.090 pontos. Aqui é o gráfico do índice futuro, tá? Mini contrato do índice. Nós tivemos nas semanas passadas tentativas de perdermos este suporte, tá? Onde eu deixei aqui bem claro nesta flechinha vermelha, tá? Que é um suporte, eu não vou aumentar muito o gráfico, mas aqui é um ponto extremamente importante para o índice se manter. Se nós perdermos o 116, aí vem os gurus do mercado, né? Há 3 meses atrás falando de perda dos 115 mil pontos, aí sim eles podem acertar, né? Mas com um leve delay de 100 dias de pregão corrido. Do jeito que tá, Marco, bolsa tem uma cara aí de mais espaços de queda. O mercado é soberano, não dá para adivinhar, a gente só estima aqui no programa. Então acho que é isso. O índice precisa se manter acima da casa dos 116 mil pontos, senão tem muito suporte para baixo. Nós temos suporte no 115.670, nós temos suporte no 115.180, e aí, meu amigo, se perder o 115, aí vai buscar o 114 de bola, tá? E não tem como não falar de câmbio, tá? Vou aproveitar só o gancho rapidinho, falando de dólar mais uma vez. A gente fez um topo ali, né? Já tem um topo duplo aqui nos 4.950. Eu acredito que neste cenário, né, até porque tem muita coisa para sair ainda, tem muita coisa no radar, muito dado, muito assunto, muito discurso de presidentes de bancos centrais. Tudo pode acontecer, mas do jeito que está, dólar para cima e bolsa para baixo. Marcel, eu não acredito nesse índice aí muito abaixo dos 115.800 hoje não, viu? Mesmo que estamos com viés negativo, eu não sei, acho que 115.800 ali seria o fundo ali nesse primeiro momento. Mas mercado é mercado. Aproveitando que já estava com o dedo no mouse aí, Marcel, a Vale deve sofrer hoje, já que o minério de ferro despenca lá fora, né?
Mais uma vez, Evergrande, China no radar, trazendo viés pessimista para as bolsas do mundo inteiro. Vale, o que a gente está vendo para Vale aí? Vale uma fé na Vale ou não? Vale sempre uma fé na Vale. A Vale, Marco, sempre deu oportunidade para trader, tá? Até para quem está começando no mercado também, recentemente nós vimos Vale atingindo níveis bem baixos de preço, né? Nós pegamos ali por volta da casa dos R$61, né? Um papel que já comentamos bastante aqui no programa, que chegou a valer mais de R$114 por ação, tá? Vale se sustentando bem nessa linha rosa que eu tracei, que é o fechamento do pregão de sexta-feira passada. Nós tivemos um fundo respeitoso nos R$68. Vale destacar também que esse arrefecimento natural do minério de ferro, por conta de China, isso ainda não trouxe muita liquidação de posição para Vale, que recentemente também encostamos na casa dos R$70, tá? Então, quando a gente vê a commodity que serve de drive para a mineradora caindo e o papel se sustentando na região dos R$67, isso traz um pouco mais de otimismo por parte do investidor, tá? Então, de novo, levando como drive principal minério de ferro, né, tonelada de minério de ferro que a gente acabou de ver aqui na tela caindo levemente 0,5%, eu ainda sou otimista para Vale, tá? Uma das principais companhias listadas na nossa bolsa brasileira e que com certeza faz parte, né, impactante do nosso índice Bovespa. Eu sou otimista para Vale, Marco, por mais que ela perca aí fechamento da semana passada, eu não acho que o investidor deva temer na ação da mineradora. Maravilha, Marcel. Uma coisa que eu não posso deixar de esquecer, de cumprimentar toda a nação São Paulina pelo título de ontem, né? Da Copa do Brasil. Eu já vim pra cá, eu tinha de camisa do São Paulo. Aliás, eu não sabia quantos São Paulinos tinham aí, principalmente aqui na BMC. Olha, uma festa de São Paulino por aqui. Mas, enfim, parabéns aí a toda a nação São Paulina pelo título da Copa do Brasil. Tenho muitos amigos são paulinos. Ô Júlia, você sabe que eu comecei a operar, sabe não, né? Te falando que eu comecei a operar no mercado financeiro, a tradear o mercado de café, né? O mercado lá no pregão, o mercado agrícola, o mercado de café. E para quem opera o mercado de futuros, né? Você opera via contrato. Então, através do contrato futuro, contrato do boi, contrato da soja, é tudo por contrato. Você não opera o físico, o café físico, né? E aí você, trazendo a informação, falando da saca do café, eu lembrei, né? Porque quando eu fiz o curso na Bolsa, isso você com certeza não era nascida há muito tempo, não quero entregar a minha idade agora, mas o contrato do café, Marcel, um contrato de café são 100 sacas de 60 quilos. Então você imagina, você comprar um contrato de café e não zerar antes do vencimento, para o caminhão da Bolsa na sua casa lá com 100 sacas de café de 60 quilos, é café para a vida inteira. Ô Marco, nós tivemos, desculpa te cortar, não, o gancho aí o gancho da história, teve uma situação semelhante nos Estados Unidos, né? Parece que um professor operava futuros de petróleo e teve que estocar tudo na escola. Porra, tinha que ter aberto um posto de gasolina ali e vendido a gasolina mais barato, hein? Imagina como é que o navio chegou lá. Boa pergunta, mas enfim. Histórias de mercado financeiro. Júlia, hoje tem um dado importante nos Estados Unidos e por quê? Isso mesmo, Marco. Hoje, por volta da 13h, horário de Brasília, o USDA solta o relatório de embarques de grãos lá dos Estados Unidos na colheita, que eu comentei que eles estão tendo uma produtividade elevada. Então, estava até olhando aqui, já atualizando os preços de mercado futuro. Os futuros de soja estão em queda lá na Bolsa de Chicago, esperando muitos resultados desse relatório, que está pressionando porque eles estão com uma queda nas exportações de soja esse ano. Então, setembro foi bem abaixo do esperado e os preços da soja estão apertando por conta da baixa demanda. Então, esse relatório do USDA, à 13h, vai ser essencial para determinar como que vai fechar a Bolsa de Chicago hoje. E aquela história, né, Júlia? Quanto maior a produção, sobra mais produtos, cai o preço. É isso? Da oferta e da demanda. Caiu a produção. Agora a produção menor significa uma quantidade menor do mercado, sobe o preço. Exatamente. Aqui no Brasil, até entrando na pauta do dólar, que vocês estavam comentando,
Dólar acima aí dos 4,90 para o Brasil é um ponto positivo na visão exportadores, porque então o preço para a gente, por mais que está essa queda lá nos Estados Unidos de preço, aqui no mercado interno os preços estão altos, estão positivos, muito carregado pelo preço do dólar. Entendi, maravilha aí, ó. A famosa lei da oferta e da demanda aqui no nosso mercado. Bom, sintonizou agora, quem acabou de falar pra gente aqui foi a Júlia Taveiro, que estará toda segunda-feira falando do agronegócio aqui comigo e com o Marcel. Marcel, hoje, algum setor específico que você está olhando? Eu estou dando uma pesquisada aqui, né? A gente vê, por exemplo, as tradicionais, né? Eu só queria dar uma olhada na Cosan, que a gente está falando de uma grande siderúrgica. Estava lendo notícia aqui que a Cosan comunicou a realização da sua 7ª emissão de debêntures, né? Aí o valor de 1,65 bilhões destinado exclusivamente a investidores profissionais, ou seja, você tem acesso a isso, Marcelo? Você que é profissional? Será que essas debêntures podem dar uma chacoalhada no papel? A gente consegue dar uma traçada em Cosan, Marcelo? Já está na tela, Marcelo. Está na tela. Põe na tela aí. Vamos lá. Time frame de... Vou usar 15 minutos. O pessoal acha curto análise de candlesticks de 5. Vou deixar de 15, Marco. A notícia saiu agora? Eu estava vendo aqui no que... sim, peguei agora. Acabei de pescar. Tá. Então, assim, mercado à vista fechado. Isso pode ser positivo para a Cosan, né? A emissão de debêntures está emitindo títulos de dívida. Isso, de alguma forma, mostra aí... Eu não estou muito por dentro do papel, mas quando você emite debênture, com certeza você quer um pouquinho mais de injeção de caixa, de capital, para poder reestruturar a companhia e seguir adiante. Então, eu vejo como positivo, tá? Não vejo como negativo. Cosan... R$18 bola, batemos na sexta-feira passada. A notícia ainda não veio, né? Ou melhor, o mercado ainda não absorveu, o mercado está fechado. Eu vejo como positivo, eu não vejo como negativo. Lembrando que Cosan encostamos nos R$18,64 por maior parte do pregão de sexta-feira passada, né? E a gente teve um fechamento ali simbólico na região dos R$18. Se eu for estender um pouquinho mais, Cosan vem lá de trás, Marco, lá de março de 2023. A gente vê Cosan bastante esticada, né? Vou fazer uma conta de padeira ali, ela subiu mais de 30% em um semestre, né? Mês 9 agora em um semestre. Então o papel continua aí no rally positivo. Eu vejo a notícia como positiva para a empresa, lembrando que Cosan é uma das maiores do setor, né, no Brasil. Investidor deve se atentar nessa região dos R$18. Por quê? Porque se ela perder os R$18, a gente tem ali um espaço para beliscar nos 17,20. Se ela encostar nos 17,20, a gente vai ter espaço também para novas quedas. Mas sou otimista no papel, não posso recomendar compra e venda, mas eu compraria a Cosan. Pode não, recomenda não. Ô Júlia, me bate aqui uma pergunta para você. O Brasil ganhou o posto recentemente do maior produtor de soja do mundo, né? Passando os Estados Unidos. Existe alguma, não digo não é preocupação, né? Concorrência sempre é bom, mas que os Estados Unidos tomem esse posto, dado hoje, né? A gente está falando muita preocupação da questão climática, acho que no mundo, mas o Brasil vem sendo assolado aí por uma onda de calor que, dentro de uma perspectiva, o produtor pode ficar despreocupado que isso vai passar, né? Eu estava olhando aqui até a questão climática, Marco. Voltando um pouquinho só no mercado futuro de café que você comentou, abri aqui até para ver como que tá. A gente está com dezembro de 23 em 185, está caindo 2 pontos aí percentuais, principalmente por conta da questão climática que está melhorando na região produtora de café, Minas Gerais. Então, pegando já o gancho da soja que você comentou, essa semana a gente tem perspectivas de chuva aqui para essa região, então o café está caindo no futuro. A soja, as principais regiões produtoras, Mato Grosso do Sul, Goiás ali, a gente ainda tem um tempo seco, mas não sei se é uma questão de sorte, Estados Unidos está tendo a menor safra de soja dos últimos 4 anos. Então, tudo que eles estão tendo recorde de milho, a soja não está sendo tão boa assim. Acho que um ponto positivo aí para o Brasil que vai manter esse posto de principal exportador, produtor para a próxima safra. Muito bem, muito bem. Gostei da menina, viu, Marcel? Manda bem, viu? Manda bem, primeiro dia aqui, né? Até que, trabalha direitinho, né, Marcel? Aprovou? Estreou bem. Estreou bem, então tá. Primeiro então bloco mais nervosa. Mas agora tá mais tranquila? Agora tá mais tranquila. Isso aí, Marcel, mandou bem. Conversamos aqui com Júlia Taveira, certo? É isso, né? Certo. Pronunciar certo.
que estará a partir de hoje, toda segunda-feira com a gente. Júlia, muito obrigado pela sua participação, estreia nota 10, mandou super bem. Te vejo na próxima segunda-feira falando de agronegócio com a gente aqui. Combinado. Muito obrigada, Marco. Obrigado, Marcel. Boa semana para todos vocês. É isso aí, conversamos com Júlia Taveira aqui, que vai estar toda segunda-feira. Sintonizou agora no mercado? Acabou de ligar a televisão? Estamos na BMC agora aí, o Marcel Martins falando da abertura de mercado financeiro, bolsa que abriu em queda no nosso mercado. Aliás, se fosse só a gente tivesse em queda, seria preocupante. Mas não, é o mundo inteiro que está em queda, as bolsas asiáticas despencaram nessa madrugada, com exceção do Japão, que fechou em alta. As bolsas europeias operam em queda e as bolsas americanas também caem. Agora, a nossa queda aqui, Marcel, por enquanto, é de, deixa eu puxar, 0,65%. Continua? Tá travado para mim aqui? Acho que parou. É isso mesmo. É 0,65? Aham. Continua caindo aqui 0,65, o dólar diminuiu a alta do dólar agora está em apenas 0,12 e o nosso dólar opera na mínima do dia. Eu acabei de pescar mais uma notícia aqui para o Marcel traçar aqui para a gente as projeções, e é da loja Marisa, Marcel. Aqui eu vi, é que é tanto número aqui, gente, é tanta coisa. Ela teve a Marisa, ela teve uma, como é que desmembrado das ações aqui, ó. Acionistas da Marisa, a loja aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária o agrupamento da totalidade das atuais 342 milhões de ações ordinárias na proporção de 5:1. O papel na sexta-feira fechou a 0,62 centavos. O que a gente pode esperar para essa Marisa para hoje, ô Marcel? Investidor vai aproveitar agora, Marco. Eu vou falar bastante por mim. Comecei no mercado de opções. No mercado... São Paulo ganhou ontem, né? Exatamente, ganhou. Tô feliz. A ação vai explodir hoje. Tô feliz no modo silêncio aqui. A Mar3 faz parte do membro do grupo de Penny Stocks. Para quem não sabe, são as ações listadas na bolsa com preço de negociação abaixo de R$1. E estamos na tela aqui, tá? Time frame de 5 minutos. Eu não vou deixar muito esticado para o telespectador poder acompanhar de forma uma forma facilitada. Encostamos nos R$62. Eu sempre gostei de negociar esses papéis, Marco, por conta da alta especulação, tá? Eu não vejo ainda um sinal verde de compra para a companhia para longo e médio prazo, tá? É batata, né? O mercado que faz o preço, né? Nós e mais milhares de traders e investidores aí que fazem preço. Essa notícia faz o day trader de penny stock correr, né, contra o tempo. Por quê? Porque o viés da ação ela muda quando o preço é cotado acima de R$1. A gente está falando de um implit, um agrupamento de 5:1? 6:1? 5:1. 5:1, estamos falando que o papel vai ressurgir das trevas a R$3. A R$3 o papel ele não vai ser negociado da mesma forma, agressividade de 60 centavos. Isso eu falo por mim, a gente vê casos semelhantes como Americanas, agora infelizmente Via Varejo que mudou de ticker para Bahia 3, né? BHIA3. Exatamente. Então assim, eu como trader de penny stock, gosto muito do modo operacional de penny stock, é 100% fluxo, é zero relacionado a valuation, a qualquer tipo de fundamento. Eu acredito que o trader vai continuar raspando um pouquinho a panela, porque a facilidade de tradear um papel de 60 centavos é diferente quando o papel entra num grupamento, né? Lembrando que a bolsa ela não gosta dos papéis penny stocks diferente do mercado norte-americano. Nos Estados Unidos a gente vê muitos papéis penny stocks e a SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, ela deixa lá o pau torar, né, nesse tipo de papéis. Já que para a nossa bolsa, a Bovespa ela vê como um certo risco de manipulação de fato, porque quem tem leva vantagem nesse tipo de papel, tá? Então, graficamente, o papel está a 60 centavos há muito tempo. A gente está falando que ela bateu 60 centavos desde fevereiro deste ano. Ela continua encostando lá, só que é o seguinte, ela voltou para um preço de negócio de fevereiro. Então, quer dizer, a hora que ela volta por um preço semelhante a um semestre anterior, a gente pode ver esse papel aí derrocando um pouco mais. Eu acho que está muito já no limite de preço, 62 centavos, mas finalizando as minhas considerações, o investidor especulador ele deve aproveitar antes que as ações migrem
para R$3. Obrigado, Marcel. Olha, você aí vai ter muita informação durante a semana aí, mas eu já queria, Marcel, me despedir de você e contar contigo amanhã aí, né? E o recado final para quem está operando hoje numa segunda-feira com uma agenda fraca, porém o mercado tenso, ou pelo menos bem negativo, né? A orientação é manter a consistência de qualquer outra semana, né? Diferente de que essa semana nós teremos uma bateria, né, recheada de assuntos relevantes que devam e irão impactar o mercado. Então, vamos aguardar aí os discursos, os números de inflação que muito país emergente tem para divulgar, né? Esperar o mercado à vista para ver como é que o mercado deve reagir a essas notícias. Marcel, obrigado pela participação, bom pregão para você, viu? Obrigado, Marco, telespectadores, até amanhã. Marcel Martins com a gente, como todo dia aqui no Pré-Marketing, passando informação de mercado financeiro. E para você que sintonizou agora, acabou de chegar, não chegou desavisado não, que a gente ainda vai dar um overview de tudo que nós repassamos aqui nessa quase 1h30 de Pré-Marketing, né? Trouxemos a Júlia Taveira aí falando do agronegócio, deixando um pouco mais tranquilo, principalmente nas condições climáticas, né? Já que o calor assola o país e a preocupação do produtor é quebra de safra. Mas por enquanto, né, acho que as coisas não estão complicadas. A gente teve o Boletim Fox, a gente estava também conversando anteriormente com Carlos Santos, diretamente da Turquia, dando a sua visão, a visão dos economistas do bloco europeu em relação ao continente, aos Estados Unidos e como eles enxergam o nosso Brasilzão aí, pelo menos a perspectiva, o olhar ali do Carlos Santos foi otimista, no modo geral. E tivemos também o Boletim Fox trazendo uma projeção otimista também, já que não tivemos alteração em praticamente nada. A Selic se mantendo, o IPCA se mantendo, o dólar se mantendo para o final, tudo para 23, tá? Estou falando no final de 23. E o que teve uma alteração foi o PIB do Brasil, com uma alta aí de 0,3, né? Porque anteriormente era 2,89, agora está 2,92 para o final de 2023. Ou seja, fora as projeções, nós tivemos o PIB. Mas a Bolsa amanheceu com um viés aí um pouco negativo, né? Por conta da China, lá, Evergrande de novo no radar, trazendo uma preocupação. Mas a semana está só começando e a gente tem muita coisa para sair durante a semana. Amanhã, por exemplo, amanhã tem a ata do Copom. É uma leitura que o Banco Central, uma leitura não, né? É um comunicado que o Banco Central dá ao mercado, o porquê que ele cortou 0,5% e quais serão os próximos passos, o que ele está enxergando, qual o setor, bem no detalhe. E isso saiu 8 horas da manhã. Então amanhã você já sabe, né? A gente vai trazer na íntegra para você essa leitura da ata do Copom. Depois das 9 horas, no Brasil, nós temos o IPCA 15, que é um dos principais medidores da nossa inflação. Estou passando para você a agenda da semana, para você não ficar desanimado, achando que o mercado hoje vai ser parado porque é uma agenda fraca, mas promete bastante a agenda. Não vou nem passar, vou só falar Brasil e Estados Unidos aqui, né? A gente tem o estoque de petróleo que voltou a cair de novo aí abaixo de $92 o barril Brent, nessa segunda-feira, dia 25. A gente tem depois o estoque de petróleo. Na quinta-feira, nós temos dados nos Estados Unidos aqui. A gente tem o IGPM no Brasil, né, o relatório trimestral da inflação no Brasil. PIB dos Estados Unidos na quinta-feira, e isso vai sair às 9h30, também com pedidos de auxílio-desemprego. Depois tem um dado importante que é o núcleo de inflação nos Estados Unidos, quinta-feira. Ou seja, uma semana aí bastante movimentada, né? E a gente depois tem na sexta-feira feriado Festival da Lua, lá na China. Devemos ter no mercado da Ásia com uma trégua, pelo menos aí, já que as bolsas asiáticas fecharam em queda, né? Com exceção do Japão, Nikkei, que fechou única alta lá no continente, lá no bloco asiático, já que o bloco europeu também, a queda é preocupante nessa segunda-feira. Lembrando que nosso índice futuro abriu com uma queda aí trabalhando ainda acima dos 116 mil pontos, 116.290, mas a queda por enquanto está parado aqui, 0,69, e o dólar voltou a subir um pouquinho, o dólar que sobe perante os seus emergentes, sobe 0,33%, ou seja, o mercado abriu com um gap
o dólar de alta, a bolsa de queda, mas isso já era precificado devido à abertura. Nós temos o minério de ferro que fechou com uma forte queda, então vamos ver como vai abrir a Vale. Setores de siderurgia e metalurgia podem sofrer um pouco. O petróleo cai, né? Vamos ver como é que vai abrir a Petro. Também pode abrir com uma tendência de queda a Petro. Vale e Petro em queda. Agora talvez alguns setores aí, o setor financeiro, por exemplo, né, com uma preocupação, porque o setor imobiliário na China preocupa, obviamente, o financeiro, porque é uma quebra de pagamentos ali e pode comprometer o setor financeiro. E isso também está fazendo com que as bolsas, no modo geral, fiquem olhando esse setor. Então, assim, não tem hoje uma segunda-feira, mesmo com o Boletim Focus aí inalterado, com uma elevação do PIB, as notícias que vêm de fora não são positivas. Então, a gente não consegue imaginar hoje o fundo do poço, né, digamos assim, já que o índice está trabalhando, o índice futuro, a 116.330. O índice à vista, que abre 10 horas, vai abrir ali 115.500 pontos. Ou seja, um piso muito importante que há tempos que o mercado não vinha nesse patamar, né? Então, sempre há uma certa atenção para você que é operador de mercado futuro, para você que é trader, opera principalmente o dólar e o índice, né? Hoje teremos aí justamente esses setores. Mais 10 horas, abre a papelada e aí o mercado, né, se equaliza e aí o comportamento da bolsa realmente fica mais transparente. Depois, 10h30, abre a bolsa americana, aí o mercado toma todos os seus devidos rumos. E aparentemente o sinal não é muito otimista nessa manhã de segunda-feira, como eu já trouxe para vocês. Mas você vai continuar tendo muita informação de mercado financeiro aqui na BMC, no BMC News, porque a Paula Moraes e o Felipe Nascimento já estão aqui para continuar trazendo todas essas e muito mais informações para você na BMC, o melhor canal de notícias aqui que você vai ter no Brasil, certo? E eu vou voltar amanhã no pré-market, a partir das 8 horas da manhã, com muito mais informação. Agradeço a todos, um bom pregão, obrigado e até amanhã. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às